Olá, amigos servidores. Hoje, dia 18/3/2026, vamos para o resumo da segunda parte da mesa de negociação, que começou ontem, no dia 17/3. Até então, o nosso reajuste salarial este ano era de 3,5%. O doutor Irineu, na mesa de negociação, falou que ia levar uma proposta de mais 1% ao doutor Loureiro para ver se seria possível ou não. Até então, nós estávamos acreditando que o nosso reajuste seria esses míseros 4,5%. Pois vamos lá, aos informes. Quem abriu a mesa de negociação foi o Dr. Ayrton, dizendo o seguinte, que todo o repasse deste ano, que vai cair dentro de uma única folha, já estaria completamente comprometido dentro do orçamento, dentro da lei de responsabilidade fiscal, que seria entrar praticamente dentro do limite, sendo que ficaríamos com 3,5% de reajuste salarial, o descongela, que daria um impacto de 1,27%, e os adicionais de qualificação, que daria um acréscimo de 2,31% no salário do servidor. Pois se a gente analisar a questão, o descongela nós ainda não recebemos, os adicionais de qualificação já vai fazer 8 meses que está lá na Alesp, ou seja, este suplemento maior aqui, todo este contexto de benefícios aqui que estamos recebendo, ainda não estamos recebendo. E aí foi dito que os 4,5% não era possível, e sim 4%. E aí começaram as discussões, e até que terminou a reunião lá do órgão especial, e o doutor Loureiro participou da nossa reunião. E ele disse também que o doutor Ayrton disse que iria se reunir junto à Alesp, ia pedir para que entrasse em votação, e que isso levaria no máximo 2-3 meses para ser aprovado na Alesp. Só que depois ainda teria que passar pelo governador sancionar, ou seja, isso levaríamos mais 5-6 meses. Esta é a realidade. E aí, doutor Loureiro começou a falar da limitação do orçamento, tudo que vai englobar dentro do salário do servidor, estes benefícios que até então nós não recebemos, e que não daria para nos dar o 4,5%, e sim 4%. E aí foi aquela todo mundo debatendo, pedindo mais, que é impossível, todo mundo usando o seu direito de fala. Falei também no início, antes do Dr. Loureiro estar, e depois finalizei a minha fala da seguinte maneira. Quando a gente pensar em história, excelência, esta foi minha fala. Quando pararmos para pensar em história de descongela, que ainda a gente não sabe como vai ser o retroativo vai depender de lei. Ele vai começar a pagar o tempo, e aquele tempo que começou neste ano, depois que a lei foi sancionada. Quanto ao retroativo, a gente vai depender de uma lei específica, ou seja, vai permanecer na Alesp. Como tudo que acontece nosso morre na Alesp, né? Nasce do tribunal, vai para a Alesp, e dei o exemplo para ele. Bom, eu disse o seguinte, excelência, o tempo do descongela, nós temos que lembrar de o seguinte, entra presidente, sai presidente, todos falam a mesma coisa, que vai valorizar o servidor e que valoriza o servidor, mas isso é da boca para fora, porque valorização real e na prática nós não temos, a não ser que alguns casos que aconteceram bem lá no passado, como por exemplo em 2013, que houve atualização da tabela e houve alguns reajustes, como excelência. O servidor ele está completamente já cansado de ouvir isso, né? De dizer que vai ser encaminhado para a Alesp, de dizer que seremos valorizados, porque agora, excelência, eu estou falando como servidora. E a gente tem que pensar que na época do descongela houve a pandemia, excelência, onde eu, servidora, comprei um notebook, paguei em 10 parcelas. E tenho certeza que muitos servidores fizeram isso. Por quê? Porque a gente não quer deixar a casa cair. A gente não quer deixar a máquina sem funcionamento, pois sabemos que o escrevente
é a engrenagem desse tribunal, é o coração que bomba. Disse isso a ele. Então, nós aumentamos a nossa internet porque o SAGE é pesado. Nós compramos computador, nós ficamos na nossa casa, isso tudo para mostrar que nós somos bons servidores, mas valorização real nós não tivemos. Tivemos sim o tempo perdido, o tempo congelado, e agora vem um descongela, que a gente novamente vai precisar de uma nova lei para ter aquilo que é nosso, que é de direito. Pois bem, Excelência, o PLC 30 está lá, tá lá na LESP, desde 2013. Os adicionais de qualificação também tá lá na LESP. A gente vai fazer, daqui a pouco vai dar 1 ano, nós não recebemos, mas já está dentro do impacto do orçamento do tribunal deste ano. Então fica difícil, Excelência. Agora, quando a gente fala em greve, como o senhor disse aqui, que nós não temos que pensar em greve, porque nós estamos numa mesa, estamos negociando, mas, Excelência, a única ferramenta, o senhor vai me desculpar, mas a única ferramenta que nós temos em mãos é a greve, é parar essa máquina. Ou seja, se a gente não para e não dá prejuízo, a gente não é valorizado. E é isso que a gente não quer. Ninguém quer greve, Excelência. Eu não quero greve, a associação não quer greve, o sindicato não quer greve, a categoria não quer greve. Mas, infelizmente, tudo nos faz a levar para este caminho. Porque, veja, se a gente fala em um parcelamento das nossas dívidas, o que os senhores dizem? Os senhores falam o seguinte: nós não temos como parcelar em 2, 3, 4, 5 anos, porque nós não podemos comprometer os orçamentos seguintes, porque a gente não sabe o que vem, porque a gente vem do executivo, depois passa pelo legislativo e a gente não sabe como vai ser. E uma outra coisa, Excelência, que eu quero deixar bem registrado aqui com os senhores. Nós somos servidores públicos, hoje nós somos endividados, nós temos empréstimos. O senhor pode fazer uma análise, o senhor tem aí a folha de transparência. Veja qual é o servidor hoje que não está endividado, que não tem empréstimo, porque é o nosso poder de compra que cai todo mês devido a essas falta de valorização e essa mísero que vem todo ano, que é a inflação, Excelência. Nós já comemos o ano passado ela. Este ano é outra vida, é outra história, nós precisamos de reajuste real. Então, a greve, Excelência, é a única ferramenta que nós temos. E como disse também, já que não tem como haver um parcelamento daqui para frente para não corresponder outros presidentes que virão, qual é a solução? O que a gente consegue fazer? Porque se a nossa briga é diretamente com o senhor, doutor Loureiro, a gente não tem o que fazer, a gente fica de mãos atadas. Pois bem, começaram a discutir, falei do auxílio nutrição para os aposentados, falei do auxílio saúde, que é aquilo que engloba dentro do nosso salário. Eles estão muito preocupados com o dia 25, em relação à decisão que haverá do Dino, porque isso diz ele que vai impactar diretamente uma folha. Por isso, torno a repetir, nós temos que ter uma rubrica específica para saber o que é do servidor e o que é do magistrado. Simples assim. Depois de muitas discussões, ele disse que essa semana ainda irá se reunir com a Secretaria de Orçamento para ver se consegue nos dar um pouquinho mais, que não chegará a 4,5. Talvez 4,021, 22, algo assim do tipo. Então, gente, isso foi o que aconteceu hoje. Vamos aguardar aí a nova chamada do tribunal para ver qual será este anúncio, deixando bem claro que ele disse o seguinte: ele está se comprometendo em fechar esse dissídio. E aí ele nos dá esse valor, e aí a gente leva uma assembleia, a categoria não aceita, e aí se reabre novamente essa discussão. Ele tem medo da greve. O problema é que nós também temos medo. Esta é a realidade. Porque se a gente fosse unido, junto, ninguém quer greve. Ninguém quer. Mas, para a gente restituir tudo aquilo que for nosso, a gente precisa estar unido. E como já repeti uma frase, ninguém solta da mão de ninguém. Vamos aguardar a próxima mesa de negociação.
e decidirmos juntos o que iremos fazer. Até!